O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, é um centro cultural. É um museu brasileiro concebido em 1947, idealizado pelo jornalista paraibano Assis Chateaubriand, com o crítico de arte italiano Pietro Bardi. Considerado uma das mais importantes instituições culturais brasileiras, localiza-se desde 7 de setembro de 1968 na Avenida Paulista, cidade de São Paulo, em um edifício projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi. Famoso pelo vão de mais de 70 metros, que se estende sobre 4 enormes pilares, concebido pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, o edifício é considerado um importante exemplar da arquitetura brutalista brasileira, um dos maiores e mais populares ícones da capital paulista, sendo tombado pelas 3 instâncias de proteção do patrimônio, IPHAN, CONDEFAT e COMPRESP. O edifício do MASP é constituído de 3 espaços bem definidos, o embasamento em 2 níveis e com aproximadamente 5.000 metros quadrados ao lado da Avenida 9 de Julho, e o Belvedere, espaço cívico ao nível da Avenida Paulista e que serve de cobertura ao embasamento. O edifício do museu na Avenida Paulista abriga exposições, com 2 pisos de 2.100 metros cada. O famoso vão do MASP não foi uma excentricidade, o que em linguagem popular significa, se poderia chamar de frescura arquitetônica. Não foi isso, é que o terreno onde está o antigo Belvedere do Trianon foi doado por uma família de São Paulo, que impôs como condição a manutenção daquela vista, que deverá ficar para sempre na história da cidade. O edifício do museu tem 70 metros de vão livre, 30 metros de largura, com 5 metros de balanço de cada lado e 8 metros de altura livre em relação ao Belvedere. Sua estrutura é praticamente o próprio edifício, é constituída de 2 pórticos isostáticos com 2 pilares e 2 vigas, cada um deles, e lajes suportadas por esses pórticos. Os pilares, com trechos maciços e vazados, têm seção transversal com medidas externas de 4 por 2,5 e se apoiam em fundação direta em sapatas. As vigas são vazadas e têm 3,5 metros de altura por 2,5 de largura na sua parte externa e dimensões variáveis na parte interna para abrigar os cabos de proteção. Sapatas. As grandes sapatas em forma de pé de pato enterradas no piso foram construídas com concreto armado e tela dupla de aço estrutural, em dimensão de 10 metros por 12,5 e altura variável até 4 metros. As sapatas, à direita de quem olha o MASP, a partir da Avenida Paulista, estão sobre o conjunto de túneis da 9 de Julho, apenas 4 metros acima do topo das abóbadas dos túneis, fato que precisou ser considerado no cálculo das cargas a se distribuir no solo pelas sapatas. Colunas. As colunas partem imediatamente acima das sapatas. Estão construídas com concreto armado de tela dupla de aço e a dimensão é de 4 metros por 2,5. Acima do nível de 14 metros, os pilares do lado direito de quem olha o MASP a partir da Avenida Paulista passam a ser ocos, pois são tubos de base retangular com 4 metros por 2,5, vazios no interior. Nesses vazios dessa dupla de pilares estão pêndulos de concreto armado com articulação Freycinet nas extremidades superior e inferior e permitem os inevitáveis movimentos horizontais das vigas da cobertura, em função das mudanças de temperatura, dilatação e retração. Vigas protendidas. O principal desafio estrutural realizado na parte elevada do edifício são as 4 vigas protendidas. Um par sustenta a cobertura e outro par, que atravessa o interior do edifício, sustenta 2 pisos simultaneamente. Um piso com apoio normal e o outro piso suspenso por tirantes formados por barras de aço. As vigas são tubos ocos de seção retangular, com septos vazados no centro.
a cada 3,5 metros. Com um vão entre as vigas de 15 metros e 5 metros de balanço em direção às laterais, a largura da parte elevada do edifício soma-se ainda à espessura de 2,5 metros de cada viga, totalizando 30 metros. Nesse sentido transversal, as vigas protendidas, tanto no vão entre elas como nos balanços das lajes, são apoiadas em vigas em concreto armado, espaçadas a cada 3,5 metros, coincidindo com a posição dos septos internos às vigas protendidas. As vigas da cobertura em um dos lados são simplesmente apoiadas com um vão livre de 74 metros. Elas têm liberdade de movimento horizontal do lado em que os pilares são ocos, e os esperados movimentos são liberados por um pêndulo de 4 metros de altura.